Olha, são 3 da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. Jesus gosta de música, e eu tenho certeza que de funk também. Ele é dono de tudo, irmão, inclusive da música. Salmos 47, Jesus pede para eu cantar louvores a Ele, para a glória dele, com harmonia e arte. E o funk é uma das maiores expressões de arte no Brasil e no mundo. Eu encontrei no funk a harmonia de ritmo, assim como a Bíblia pede em Salmos 47. Eu encontrei no funk alegria e muita expressão de arte. Então, se há alegria e louvor sincero no meu coração, eu irei louvar com muita arte ao maior artista que a Terra já conheceu. Ô, Satanás! Sai-me encosta, sai-me encosta. Jesus era à frente enquanto nós... Coisas que eu fazia antes de ter uma maturidade espiritual ou conhecimento sobre a Bíblia. E assim, se você se identificar... Número 1, qualquer crítica sobre o que eu estava fazendo, eu achava que era um discurso de religioso. O que eu quero dizer com isso? É quando pegava e falava assim, Isabel, você não pode fazer isso, isso está errado, alguma coisa do tipo, eu ficava tipo assim, nossa, pessoa religiosa demais, não tá errada. Eu não aceitava, a gente podia falar o que quiser, eu não aceitava. 2, falava que tava tudo bem fazer as coisas do mundo. Vou dar um exemplo, quando eu tava tipo em um ambiente em que todo mundo tava fazendo alguma coisa errada. Eu não tava fazendo aquelas coisas, mas eu tava naquele ambiente e eu não tava com intuito nenhum de pregar o evangelho nem nada do tipo. Aí eu ficava, não, tudo bem eu tá aqui, eu não tô fazendo nada de errado, e ficava dando essas desculpinhas, sabe? 3, me afastava constantemente de Deus. Eu não tinha uma constância espiritual boa, eu não fazia devocional, nem sabia o que era devocional. Enfim, eu ficava o tempo todo sendo inconstante com Deus. Eu pecava, me afastava, achava que se afastar era a solução e coisas do tipo. 4, demonstrava um amor por Cristo que não era real. Falava que morreria por Cristo, mas gente, eu não tava deixando nem as coisas do mundo, imagina morrer por Cristo. Ok, tá vendo isso? Sim, isso é uma nota de R$100. Certo. Bonita, né? Sim. Você quer? Sim, é claro que sim. Sim, eu quero. Ok. O quê? Não se preocupa. Ok. Agora o que você vê? Eu vejo dinheiro amassado. Certo. Você ainda quer? Sim, quero. Por quê? Bem, eu ainda posso usar. Tudo que eu tenho que fazer é desamassar. Então você me diz que ainda tem valor, mesmo toda amassada, né? Sim. Então mesmo todo amassado você ainda quer ele, porque ele ainda é importante e ele ainda tem valor, não é? Sim. Boa resposta. Então, o que isso diz sobre você? O que você quer dizer? Então, não importa o tanto de tribulações, dificuldades e obstáculos que você vai passar na vida. E não importa o quanto você tá amassado, você ainda tem valor. Você ainda tem valor, não importa o quão quebrado e amassado você está. Uau. Você tem valor, você é valiosa e você tem um propósito. Que o espírito do anticristo já está entre nós, a gente já sabia. Mas agora que a personificação dele seria essa aqui, será? Se você tá perdido e não sabe o que tá acontecendo, o México deu aquela estátua da imagem de presente pra ONU. E tem um monte de pessoa falando que ela parece com a besta que é descrita em Apocalipse. Que ela é pra anunciar que o anticristo tá chegando. Bom, vamos lá pro texto pra ver o que tá falando. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como o de urso e sua boca como a de um leão. E o dragão lhe deu poder sobre o seu trono e grande autoridade. Bom, é esse texto que a galera tá usando pra falar que aquela escultura tem a ver com o anticristo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que Apocalipse é cheio de simbologia. E que o anticristo ele vai ser uma pessoa. E ele é chamado por vários nomes na Bíblia. Em Daniel, ele é chamado de pequeno chifre. Paulo chama de homem da iniquidade. E Mateus é chamado de abominável da desolação. Em Apocalipse, de besta. A
A besta que é descrita nesse trecho seria mais ou menos assim. Olha aqui as patas de urso, as 7 cabeças. E o mar onde essa besta vai se levantar simboliza as nações que não acreditam em Deus. Em Isaías 57:20 ele fala que os ímpios são como um mar agitado. E a Bíblia também descreve um contexto onde o anticristo vai surgir, que é um período marcado pelo espírito de apostasia, que é o abandono da fé. Um período com grandes conturbações naturais, que seriam de acidentes naturais, de terremoto, de tsunami, surgimento de pestes, pandemias, com conturbações sociais, com guerras e rumores de guerra acontecendo. Nesse tempo as pessoas não vão suportar essa doutrina, então vai se levantar uma igreja apóstata contra a igreja fiel de Cristo. Esse período é marcado por sonolência, apatia, indiferença espiritual. E aí o anticristo vem. E ele vai vir de uma forma milagrosa, Se você segue na leitura do texto, você vai ver que ele fala que uma das cabeças da besta estava ferida, como para a morte, mas essa ferida foi curada e todo mundo se maravilhou com isso. Enfim, ele vai aparecer como se fosse a solução dos nossos problemas, O anticristo ele não vai ser visto como uma coisa ruim pelas pessoas. E ele vai fazer de tudo para enganar, se possível, até os escolhidos. Segundo ponto, quem é esse dragão aqui? Nesse texto, o dragão é a representação de Satanás. Satanás concede poder ao anticristo. Logo, o anticristo ele é um instrumento nas mãos de Satanás. Enfim, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso horas e horas, mas não tem tempo. Então vamos para a conclusão desse vídeo. Como a gente pode ver, a escultura da ONU é diferente da imagem da besta que é descrita na Bíblia. As pessoas estão forçando um pouco o texto bíblico, mas eu também acredito que a gente tem vivido um tempo muito parecido como é descrito na Bíblia, onde o anticristo irá surgir. E é um fato que cada dia que passa nós estamos mais próximos da volta de Cristo. Por isso, a gente tem que saber o que está escrito aqui. A gente tem que guardar a palavra de Deus. Primeiro, para estarmos cada vez mais próximos a Deus. E em segundo, para não sermos enganados por interpretações erradas da Bíblia, versículos fora de contexto, ou até pelo anticristo. Jesus vem. E Maranata, só não precisa ficar se alarmando com coisas que nós já fomos avisados que aconteceriam. Oi, você é Cristânia. O que você acha sobre a comunidade LGBT? Olha, não concordo, mas respeito. Homofóbica! Agora ao contrário. Oi, posso fazer uma perguntinha básica? O que você acha sobre os cristãos? Odeio, sem exceção. Que povo chato, cara. Tolerância religiosa. Então, vamos lá? Respeito é bom em todos os sentidos. Não é porque eu não concordo que eu não respeito você e a sua decisão. Agora você precisa respeitar a minha decisão também. Vivemos em uma sociedade no qual não temos ideias iguais. Então, para viver numa boa, respeite. Oi, filho. E aí, como você tá hoje? Oi, pai. Que bom que você chegou. Eu tenho uma coisa pra te pedir hoje. Eu acho que você nem precisa dizer o que é, né? Ué, como você... Não precisei esforçar nem um pouco pra saber o que você quer. Eu sei que eu tenho te pedido muito, pai, mas é porque é algo que eu quero muito. Eu sei disso. E foi por isso mesmo que eu coloquei esse sonho no seu coração, mas para que eu possa realizá-lo. Mas o problema não é você sonhar com isso, filho. O problema maior é que tudo pra você é isso agora. Esse seu pedido maluco tá te cegando. Mas, pai, isso é o que eu mais quero hoje. Esse é meu grande sonho. Eu já me sinto pronto, eu já estou maduro pra isso. E eu sei que esse é o sonho. Por isso eu tô preparando um futuro lindo pra você. Mas você precisa acreditar mais em mim e confiar de que o meu tempo é o tempo perfeito. Atualmente eu tô mais afim de amadurecer a nossa relação. Ultimamente você só tem pedido isso, só tem pedido uma namorada. Se enquanto você está solteiro, você não fala comigo direito, quando você namorar, capaz que você vai esquecer de mim, não é? Não, pai, eu nunca vou te esquecer. Aliás, eu tô pensando em já fazer planos com ela. Quem sabe a gente pode até fazer devocionais juntos, eu e ela. Fico muito feliz e não tenho dúvidas disso. Mas você não pode ter um relacionamento ainda enquanto o nosso não estiver consolidado. Essa tem sido a sua oração ultimamente, certo? Muitas das vezes você tá focado muito em querer um relacionamento. Falta pregar na testa, procura esse namorado. Mas enquanto o seu relacionamento com Deus não estiver certo, Ele não irá te entregar em qualquer mãos. Deus, Ele tem ciúme de ti e Ele cuida muito bem. Não se preocupe com o futuro, Ele sabe do tempo perfeito. Você só precisa acreditar mais nele. No tempo certo, Ele fará. E eu te garanto, será perfeito. E você vai ver que toda aquela demora valeu a pena. Se você ficou até o final, comenta amém aqui nos comentários. Copia muito o link, que esse vídeo precisa chegar em muita gente. Até a próxima. Tchau. Muito cristão comete um erro de confundir devocional com um estudo bíblico. E hoje eu quero mostrar para você a diferença de um para outro. O estudo bíblico, vamos pensar na seguinte maneira. Ele é um olhar
pormenorizado, ou seja, um olhar mais detalhado de um texto bíblico acerca de assuntos, por exemplo, exegéticos e hermenêuticos. Ou seja, nós estamos em busca de uma raiz mais profunda, nós vamos querer adentrar ainda mais no texto. Diferente disso, o devocional, ele é como se você estivesse olhando para o pôr do sol com uma tela em suas mãos e replicando simplesmente o pôr do sol. O que você está fazendo é um olhar mais observador do texto. Você permite que aquele texto, puro e simples do jeito que ele é, faça parte do seu ser, antes de responder perguntas teológicas posteriores a isso. Ou seja, o devocional é para nós descobrirmos quem Deus é, simplesmente, e também descobrirmos, porventura, quem nós somos. E no estudo bíblico, nós vamos acabar conhecendo mais e mais de quem Deus é, nas suas profundezas e riquezas insondáveis. Você já teve a sensação de que parece que os teus amigos que são do mundo, que fazem qualquer coisa, se divertem mais que você, tipo, são mais felizes, fazem mais coisa, enfim. Às vezes eu pensei, mano, parece que eles se divertem mais do que eu, tá ligado? E eu pensei, e comecei a refletir sobre isso. E aí uma frase de um cara, eu não vou lembrar o nome de quem que foi que falou, mas a frase é a seguinte: a terra vai ser o único inferno que nós cristãos vamos viver, e o único céu que os não cristãos vão viver. Mano, se tu começar a refletir nessa frase, ela te pega, véio. Começa a pensar nela. E eu me sinto numa encruzilhada. Eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer. Você não precisa escolher o caminho. É só seguir os meus passos. Branco. E que pegadas ficam por 2000 anos? O que ele quer que você faça? Pense o que ele faria a cada decisão. Meio difícil quando ele tinha que decidir entre jumento ou mula. E você tem escolhas importantes para fazer, como a sua carreira. Amarelo. O senhor sabe o quanto eu sonho e o quanto eu me esforço. Sim, eu vejo e amo a sua dedicação. E sabe que o seu cansaço um dia gerará descanso para outras vidas. Azul. E a troca do quê? Hã? O que ele já fez para te retribuir por isso? Vermelho. Mas parece que nada flui. Eu dou o meu melhor, dia após dia, e nada acontece. É como se nadasse meio ao oceano sem terra à vista. O braço vai e o braço volta, o braço vai e o braço volta. E a troco de nada. Não importa o quanto você tente, você nunca sai do lugar. Não importa o quanto eu tente, nunca há resultado. Depende. É verdade que ainda não lhe dei tudo o que reservei a você. Você ainda desfrutará de momentos que sei que gostará muito de vivê-los. Mas o que me preocupa é no que pensa ser resultado. Vermelho. Uma mente brilhante como a dela merece ser aplaudida, reconhecida. Fazer teatro se levantarem. Fazer história, filha. É isso que você quer? Não, mas é que você é o maior artista que há. O reconhecimento que eu quero é só para que mais pessoas vejam as suas cores em mim. Mas você não usa mais as minhas cores. O quê? Filha, não há problema em desejar por uma condição financeira melhor ou participar de grandes coisas. Eu posso te dar isso como dei a tantos outros, mas essas coisas não podem te ter. O caminho para o topo que fica realmente no alto não é uma escada pesada, mas um voo suave e você tem companhia. Eu sei o tempo perfeito, então confie em mim. Não copie as cores deles. Mostre a todos a beleza das suas. Vamos recomeçar? Segunda coisa, pode ser do manto, do remanto, do profundo, do escondido, do ré, do prado, chá. Pode ter o Espírito de Deus na vida. Se não tiver palavra, vai rodar e não vai acontecer nada. Vai pular e não vai acontecer nada. Vai marchar e não vai acontecer nada. Vai subir monte e não vai acontecer nada. Porque mover sem palavra não manifesta a realidade concreta. Há um tempo atrás, eu usava um aplicativo... Dessa vez por livros. Eu fiz recentemente essa divisão aqui na minha Bíblia e muitos de vocês me perguntaram lá no Instagram como fazer e por que eu fiz. A Bíblia é composta de vários livros diferentes que têm várias formas de leitura diferentes. Por exemplo, a forma com que você lê uma poesia é diferente da forma com que você analisa um documento histórico, não é? Da mesma forma, na Bíblia tem várias figuras de linguagens, vários gêneros textuais e para facilitar o estudo bíblico de forma com que você leia e interprete corretamente, existe essa divisão que é chamada de coluna vertebral da Bíblia. Basicamente, você
você vai organizar a sua Bíblia em 6 tópicos diferentes. O Pentateuco, os históricos, os poéticos, profetas maiores e menores, os evangelhos e as cartas. Seguindo a minha ordem, de verde você vai marcar os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De azul você vai marcar os livros históricos, que vão de Josué, Esther e também o livro de Atos. De amarelo você vai marcar os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. De rosa você vai marcar os profetas maiores e menores, que vai de Isaías a Malaquias. De laranja os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. De roxo você vai marcar as cartas, que vai de Romanos a Judas. Como o Apocalipse também é um livro profético, a gente coloca ele junto dos profetas, que é o rosa. Conta aí se você gostou dessa dica e se vocês querem que eu volte a trazer conteúdos de como ler a Bíblia. Agindo a Pregações Estranhas, Parte 2. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Meu Deus, misericórdia. Tive que expulsar demônios da minha casa. Vou contar uma experiência para vocês que aconteceu há pouco tempo aqui em casa, onde eu tive que expulsar demônios que estavam aqui dentro. Durante umas 3 semanas eu estava sentindo um cheiro muito forte, de enxofre mesmo, na minha cozinha e no meu quarto. E eu não estava entendendo por que isso estava acontecendo, porque toda quinta-feira eu faço faxina na minha casa, eu troco os lixos, eu passo o pano. A minha casa fica super cheirosa. Mas mesmo depois de fazer faxina, ainda ficava esse cheiro de enxofre na minha cozinha e no meu quarto. Era o mesmo cheiro. E durante esse tempo também, tinha momentos que eu ficava triste de repente. Tipo, eu não tinha recebido nenhuma notícia triste, as minhas contas estavam pagas, estava tudo bem. Mas do nada eu ficava muito triste, uma vontade de chorar, uma vontade de morrer, literalmente, muito, muito ruim. Então, quando você é cristão e tem o Espírito Santo, demônios não podem te possuir, entrar em você, mas eles podem te oprimir. E era isso que estava acontecendo comigo. Então eu fui orar e fui perguntar a Deus o porquê desse cheiro, por que isso estava acontecendo. Eu fui procurar para ver se tinha algum bicho morto aqui dentro de casa, porque eu tenho uma gata, ela pode ter trago algum bicho, mas não tinha nada, a gente estava tudo intacto. E depois que eu orei, uma seguidora minha veio falar para mim que sonhou comigo. E eu fui perguntar para ela o que ela tinha sonhado. E aí ela falou: Ingrid, eu sonhei que enquanto você dormia, tinha demônios subindo em cima de você, eles estavam pisando em você. E eu fiquei, meu Deus, que legal. E aí ela falou: e fica esperta, porque eles estão no seu quarto e na sua cozinha, que era exatamente onde eu estava sentindo o cheiro. Então eu não me conformei com aquilo, eu falei: eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso na minha casa. Minha casa é a habitação de Deus e não de demônio. Então eu botei louvor bem alto e eu comecei a louvar, eu comecei a cantar. E orei bem alto, falando aqui, ó: Satanás, se você tá me ouvindo, deixa eu te falar um negócio, aqui não é a tua casa, você vai sair daqui agora, no nome de Jesus. Eu orei. Gente, no dia seguinte não tinha mais cheiro, nem no meu quarto, nem na minha cozinha, e em lugar nenhum. Até hoje não tem mais esse cheiro. Era literalmente demônios, e não era um, era demônios que estavam na minha casa. Quando a menina falou que sonhou comigo, ela disse que eram vários que subiam em mim, eles eram muito feios, eles tinham os olhos vermelhos, assim, era uma coisa horrível. Mas graças a Deus eu consegui expulsar, isso não acontece mais. Então assim, se tá tudo bem com você, mas de repente você fica triste do nada, isso com certeza é uma opressão maligna. Talvez você esteja sentindo cheiros, que é possível você sentir cheiros quando há presença de demônio. Então se isso acontecer com vocês, vocês só conseguem expulsar com o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para expulsar demônios. Então essa foi a experiência que eu tive e eu espero que não aconteça mais. Em nome de Jesus. Gente, eu estou aqui em Washington DC, no Museu da Bíblia, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Aqui são países que possuem a Bíblia no Novo e no Velho Testamento. No Velho Testamento e no Novo Testamento. Esses aqui são os países. Agora vem um pouquinho mais para cá. Aqui são países que têm apenas o Novo Testamento. Olha só, são países que têm o Novo Testamento. Aqui são países que têm porções, poucas coisas da Bíblia. Aqui são países que estão em progresso, né? Tem linguagem restrita. Isso, que tem a sua linguagem restrita. Aqui. Agora daqui para cá são países que não têm nada da Bíblia. Nada. Nada. Já perguntou você já leu a sua Bíblia hoje?
Você não quer esse homem que faz tudo pra você, não. Ai, Camila, eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Se ele virar esse homem, tu larga ele, porque ele vira um banana. Mulher nenhuma quer esse homem. Filosofia do inferno pra te iludir. Mulher gosta de macho alfa. De vez em quando ela gosta que ele diga não. Todo mundo tem algum medo. E você, tem medo de quê? De mim. Tem medo de você mesma? Às vezes tenho. Por quê? O que é que você tem que dá medo? Tenho pensamentos ruins. Se Jesus é o pão da vida e ele habita em nós, então somos uma padaria? Isso aí, é padaria. O problema é que tem muito crente preferindo ser açougue do que ser padaria. Meu Deus, eu vou falar. Agora na adoração não, irmão. É por isso que eu gosto dos louvores batistas. Tem algumas igrejas, vamos louvar o Senhor? Vamos. Aí começa o louvor. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando te vê na benção vai sair. Isso não é louvor. Quando você for louvar, é para louvar. A oração você fala, Senhor, olha, me humilhou, Senhor. Eu estou me sentindo humilhado, ó, Senhor. Não falou com eu, não abraçou eu, Senhor. Eu estou triste. Aí Jesus vai dizer, cresce, amadurece. Mas pelo menos você está falando para ele. Agora no louvor não. Tu és santo, tu és lindo, tu és perfeito, tu és maravilhoso. Eu sou fraco, tu és forte. Eu não sou nada, tu és tudo. Isso é louvor. É quando você esquece que você é o centro, que você não é o centro. Então no louvor, ele é o digno, ele é o centro. Ele é o Todo-Poderoso, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Boa, ei, ei, Espírito Santo, me deixa sorrindo, mano, vou sorrindo até amanhã. Cê sabe é tão bom, não preciso de droga, yeah. Eu já tenho uma glória, 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 yeah. No culto muito, mano, sentindo muita unção. Rindo à toa, mano, eu tava bem na boa. Big, big, yeah. Era tão grande a paz que vinha.